Olá, gente, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Gente, espero que tenham comunicado vocês que ontem não foi possível realizar a aula, porque tive vários problemas particulares, não pude estar presente em casa. E, enfim, agora já estamos aqui e vamos dar continuidade às nossas aulas. Nossa aula já é a aula 12 do nosso assunto de esportes. Estamos trabalhando no bimestre com esportes. Que já vimos até agora a classificação dos esportes individuais e coletivos. Vimos esportes de marca, como atletismo, precisão, como golfe, bocha, boliche e sinuca. Agora estamos vendo esportes de invasão, que são os mais populares e comuns praticados aqui no Brasil. Vimos handebol, futsal. Hoje veremos basquetebol. Basquetebol, como eu acabei de falar, é um dos esportes mais populares do mundo, tá? Infelizmente no Brasil não é tão popular, mas ele é muito respeitado. Há vários times estaduais, competições brasileiras, campeonatos brasileiros. E o basquetebol, o que é? Ele é um esporte disputado por duas equipes de 5 jogadores, em que sai vencedor aquele que, no decorrer dos 40 minutos de jogo, soma o maior número de pontos que se conseguem incestando uma bola de couro. Ou seja, o basquete simplesmente é um jogo de duas equipes, cada equipe com 5 jogadores. Perdão. O tempo do jogo é 40 minutos, divididos esses 40 minutos em 4 tempos de 10, tá? Ou seja, são 4 tempos de 10, finalizando 40 minutos. Durante esses 40 minutos, existem intervalos. Tem um intervalo de meio tempo entre o segundo e o terceiro período, com uma duração de 15 minutos. E com intervalos de 2 minutos entre o primeiro e o segundo período, e entre o terceiro e o quarto período, tá? Só 2 minutos. Aqui eu trouxe algumas imagens da prática corporal esportiva, um jogo realizado tanto por homens, tanto por mulheres, e também deficientes físicos têm a prática adaptada para o basquetebol em cadeira de rodas. E aqui eu trouxe essa imagem exatamente para trazer uma curiosidade para vocês. Uma jogadora muçulmana jogando basquetebol. Sim, ela está seguindo toda a tradição do seu país, que é o quê? Se cobrir com a burca, tá? Pelo menos a parte superior ela está usando da burca, ok? Mas mesmo assim não deixa de praticar o esporte, mesmo seguindo suas tradições religiosas. O basquetebol, agora um pouco sobre a história do basquetebol. O basquetebol é um dos desportos mais populares do mundo. Seu nome se origina de basketball, que em inglês significa bola na cesta. A modalidade foi inventada em 1891, lá no século XIX, pelo professor de educação física, mais uma vez, né, gente, um professor de educação física, canadense James Naismith, na Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Quase não saiu esse Massachusetts, mas eu acredito que se fale assim. A CBB é a entidade máxima do basquete brasileiro. Quem rege, quem organiza todos os campeonatos aqui no Brasil é a CBB, tá? Confederação Brasileira de Basquetebol. Como vocês viram, o esporte foi criado nos Estados Unidos, né? Então as maiores referências estão lá, os melhores times, os melhores jogadores. Agora as regras do basquetebol. Aqui não estão todas as regras, mas estão as principais regras que vocês precisam conhecer. Vamos lá. Primeira, tem que ser um jogo praticado por duas equipes que são compostas por 5 jogadores cada. Existem 5 posições,
São elas 3 alas, são 3 jogadores que jogam de ala, um jogador armador e um pivô. A bola pode ser arremessada em qualquer direção, com uma ou com ambas as mãos. Ou seja, tanto usar uma mão só como as 2 mãos para arremessar, está correto. A bola pode ser tapeada para qualquer direção com uma ou com ambas as mãos, nunca usando os punhos, tá, gente? Sempre o jogo basicamente é usado as mãos, não pode ser usado os punhos, tá? Um jogador não pode correr com a bola, ele não pode correr segurando a bola, tá? Ele tem que bater a bola. O jogador deve arremessá-la do ponto onde pegá-la. Exceção será feita ao jogador que receba a bola quando estiver correndo a uma boa velocidade. Ou seja, o jogador ele pode bater a bola correndo e arremessar para tentar fazer a cesta. Ele não pode correr com a bola segurando a bola, tá? Ele tem que todo o tempo estar batendo a bola. Se ele parar, se ele estiver batendo a bola correndo e parar, ele vai ter que ou arremessar ou passar a bola para algum amigo dele de equipe. Ele não poderá mais sair com a bola se ele parar, ok? A bola deve ser segura nas mãos ou entre as mãos. Os braços ou corpos não podem ser usados para tal propósito. Não pode segurar a bola com outras partes do corpo, a não ser as mãos ou entre as mãos, tá? Não será permitido, sob hipótese alguma, puxar, empurrar, segurar, derrubar um adversário. A primeira infração desta regra contará com uma falta, a segunda desqualificará o jogador até que a nova cesta seja convertida. E se houver intenção evidente de machucar o jogador pelo resto do jogo, não será permitida a substituição do infrator. Ou seja, no basquetebol, diferente, eu dou sempre o exemplo do futebol, porque o futebol é o esporte brasileiro mais comum, tá? Diferente do futebol, no basquete você não pode de forma nenhuma nem empurrar o teu adversário. Isso já configura falta, tá? E, como vocês viram, é extremamente intolerante qualquer tipo de empurrão, puxada, segurar o adversário, que isso já converte em falta e pode até desqualificar o jogador, tá? Uma falta consiste em bater na bola com o punho ou violação das regras 3, 4 e 5. Aqui está explicando basicamente o que é a falta no basquete. Se o jogador bater na bola com os punhos, isso é falta. E se ele fizer as 3 regras anteriores que a gente acabou de ver, tá? Que é essa, a bola pode ser tapeada para qualquer direção, mas nunca usando os punhos, o jogador não pode correr com a bola e a bola deve ser segurada nas mãos ou entre as mãos. Essas são as 3 que ele está se referindo que configura falta se forem violadas, tá? Se um dos lados fizer 3 faltas consecutivas, será marcado um ponto a mais para o adversário. O adversário consecutivo significa sem que o adversário faça falta neste intervalo entre faltas. Resumindo, é o que? Se um dos lados fizer 3 faltas consecutivas sem a outra equipe fazer falta também, vai ser marcado um ponto a mais para o adversário. Ele ganha de graça um ponto, tá? E a última regra que a gente vai ver é um ponto é marcado quando a bola é arremessada ou tapeada para dentro da cesta e lá permanece, ok? Ou seja, ela realmente entra e cai, tá? Outra particularidade do basquetebol, gente, é exatamente o tempo também. Assim como lá no futsal ele é cronometrado e regulado, no basquete também, tá? Os 4 tempos de 10 minutos, eles são cronometrados. Se a bola sair, se a bola ficar fora de jogo, o tempo para. O cronômetro só volta a rodar quando a bola é reiniciada no jogo, tá? Ou seja, um jogo que era para durar 40 minutos, ele não dura realmente 40 minutos.
O tempo dele regrado é 40 minutos. Mas ele vai durar muito mais porque vai ter várias pausas. O basquetebol é um jogo de muito contato e muita falta. Exatamente porque é muito intolerante. As regras dele são muito intolerantes quanto a empurrão, puxada, tá? Por ser um esporte muito contato, praticamente toda hora tem uma falta, certo? Porque é muito contato no basquetebol. Vamos lá agora para os principais fundamentos do basquetebol. Temos aí o passe, tá? Trazendo já a bola junto ao peito com o peso do corpo na perna, coordenando o movimento dos braços com o pulso, a bola à frente do corpo, lançá-la com as mãos na direção para quem você quer. Exatamente como está aqui na imagem, tá? Olha só, ela está dando um passe, ok? Existem vários tipos de passe, tem o passe quicado, passe de gancho, passe de ombro, ok? Mas basicamente passe é você passar a bola pro seu colega. Temos o drible, que diferente do futebol, o drible não é uma façanha para tu desviar do teu adversário, mas sim é a forma de quicar. Exatamente, é só quicar a bola no basquete e se deslocar, correr, que você está realizando drible. No basquete, isso é drible, tá? Temos o arremesso. Existem várias formas de arremessar a bola. O arremesso é exatamente o objetivo final, que é realizar a cesta. Você precisa fazer um arremesso. Existe o arremesso de bandeja, que é um dos mais fáceis, que é quando o cara já está bem perto da cesta e ele só se desloca com o braço e joga a bola dentro da cesta bem de pertinho, tá? Tem o arremesso com as duas mãos, que é exatamente esse. Já seria um pouco mais longe. Tem também o de gancho. Tem vários tipos de arremesso. O principal arremesso é esse arremesso aqui, tradicional, tá? Com as duas mãos, que é onde a técnica mais elaborada para poder fazer uma cesta de longe. Porque no basquetebol a pontuação é feita através da distância. Se tu fizer um arremesso fora da linha de 3 metros, você faz 3 pontos, tá? Se você fizer um arremesso de bandeja, que já é bem em cima da cesta, só valem 2 pontos, tá bom? E tem o lance livre. É igual ao arremesso com uma das mãos, com as duas mãos, efetuado da linha de lance livre. Como vocês podem ver aqui, não tem os adversários, né? Esse fundamento ele é realizado quando a equipe adversária faz 5 faltas durante o tempo de 10 minutos, de algum tempo dos 10 minutos, tá? Se a equipe adversária faz 5 faltas consecutivas, dá direito a outra equipe a fazer 2 lances livres, ou seja, 2 arremessos sem nenhum bloqueio de adversário, ok? E cada lance livre desse vale 1 ponto. Aí o jogador tem chance de realizar mais 2 pontos para sua equipe. Aí vem o rebote, que é o nosso último fundamento. O rebote é basicamente o quê? Partindo da posição de guarda, o jogador da defesa procura, através de um trabalho de pernas, evitar que o adversário tome a sua frente para o rebote. É importante durante o lançamento da bola que o defensor não olhe para a trajetória da bola, e sim o jogador que esteja marcando. Basicamente é o que, gente? Aqui na imagem a gente pode ver a equipe azul, esse jogador da equipe azul está tentando jogar a bola na cesta. Provavelmente aqui ele vai errar, porque está tendo muita resistência já da equipe adversária, dos defensores. O momento que essa bola cair, esses 2 jogadores aqui estão prontíssimos para receber o rebote, que é exatamente recuperar a bola através de um erro do jogador adversário. Ou seja, rebote é o ato de recuperar a bola para outra equipe, no momento em que a outra equipe erra a cesta, tá? Como sempre aqui eu trago os destaques da modalidade, do esporte. E a gente vai começar os destaques mundiais do esporte. Como eu falei para vocês, ele é um esporte
americano dos Estados Unidos. Então, as maiores equipes, os melhores jogadores vêm dos Estados Unidos. Como a gente pode ver, tem aí, primeiramente, coloquei no meio porque ele foi o pioneiro, foi o cara que começou a fazer o esporte basquete virar um espetáculo de fato, porque assistir ele era um jogo de um espetáculo, porque o cara joga muito, tá? É o Michael Jordan. Hoje em dia não está mais em atividade, já está aposentado, mas foi o cara que deu esse estalo para que o esporte se tornasse tão popular no mundo inteiro, ok? Aqui do lado dele, Magic Johnson, outro jogador também que não está mais em atividade, foi uma grande referência no time dos Lakers, tá? Que também é um time muito popular, muito conhecido e muito bons. E aqui eu trouxe ao lado Kobe Bryant, tá? O Kobe Bryant, infelizmente ele estava em atividade ainda até esse ano, mas infelizmente ele já deixou esse mundo. Infelizmente teve uma fatalidade, um acidente, e ele não está mais entre nós. O acidente aconteceu esse ano e ele era uma das grandes promessas, foi uma das grandes promessas, deixou um grande histórico e legado no basquetebol. Ele fez história no basquetebol, apesar de tão jovem e infelizmente já ter nos deixado. Kobe Bryant foi um grande nome do basquetebol. Aí, claro que eu trouxe também destaques brasileiros, né, gente? Vou começar aqui pelo masculino, o Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt também não está mais em atividade. Ele é um ex-jogador brasileiro de basquetebol, considerado o maior jogador brasileiro e um dos maiores do mundo também, tá? O cara tem simplesmente 2 metros, gente. 2 metros de altura. Ele é considerado o maior pontuador da história do basquete, com mais de 49.737 pontos. Como eu falei para vocês, os pontos são computados através da distância que se acerta a cesta, tá? Não é, se tu acertar uma cesta, vale 1 ponto, não. Tem cesta de 3 pontos, cesta de 2 pontos. E no lance livre, que é daquelas faltas, que é de 2 lances, você vale 1 ponto. O cara simplesmente tem 49.737 pontos, tá? Maior pontuador da história do basquete, ok? E aqui também a gente tem, claro, a nossa Hortência, jogadora da Seleção Brasileira de Basquete. Hoje em dia também não está mais em atividade, já tem mais de 60 anos. A Hortência é uma ex-jogadora de basquete brasileiro, considerada uma das maiores atletas femininas do esporte, tá? Ela entrou para o Hall da Fama no basquete feminino dos Estados Unidos em 2002 e também defendeu a nossa seleção brasileira. Foi várias vezes campeã sul-americana, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 91, campeã mundial na Austrália, tá? Campeã paulista, ganhou vários campeonatos estaduais, ok? Esses são os nossos 2 destaques brasileiros do esporte. Hoje em dia, a gente está com uma super falta de estrelas e talentos brasileiros no basquetebol, gente. Apesar dele ser popular aqui também no Brasil, mas pouco se ouve falar de jogadores que estão aí se destacando no esporte, né? Mas claro que existem. Mas por não ser tão popular e não ter tanto ainda essa bagagem, assim como o Oscar Schmidt e a Hortência, a gente não ouve tanto falar. Concluindo, o que a gente viu nessa aula? A gente viu esporte de invasão, vimos o basquetebol, que também é um esporte coletivo, criado nos Estados Unidos, pelo professor de Educação Física James Naismith. A CBB, que comanda o esporte no Brasil, que é a Confederação Brasileira de Basquetebol, vai descarregar, gente. Os principais fundamentos são passe, drible, arremesso e o lance livre. Gente, espero que vocês tenham entendido a aula.
mais uma aula de esportes bem legal, que vocês estão conhecendo mais um pouco sobre os esportes populares do Brasil e do mundo, que é de extrema importância para vocês conhecerem, faz parte da educação física, faz parte da cultura corporal. E a gente vai ficando por aqui. A nossa atividade da semana eu vou estar passando em um outro vídeo, tá? Vai ficar disponível lá no e-mail como atividade de educação física, que é um joguinho que vocês vão estar realizando, tá? Eu vou estar enviando no e-mail. Aguardem lá, que até o final do dia de hoje vou estar enviando, ok? Fiquem com Deus e se cuidem.